Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando aqui na live. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo conteúdo relevante, conteúdos maravilhosos. E hoje nós vamos falar sobre menopausa, assunto que toda mulher precisa saber, porque logo vai chegar a idade e elas precisam estar antenadas disso. E as mulheres que já estão passando por isso têm muitas dúvidas, então é um assunto que, gente, se vocês conhecem pessoas que estão passando ou têm interesse, já, manda o aviãozinho que está aqui no cantinho, já encaminha essa live para as pessoas que têm interesse e que precisam saber desse assunto sobre menopausa. Hoje eu convidei uma especialista no assunto para falar para a gente, tirar todas as nossas dúvidas de uma vez por todas. A minha convidada hoje é a doutora Renata Fernandes. Ela é médica, ginecologista, especialista em estética íntima regenerativa e entende muito bem de menopausa, também é uma das especialidades dela, além de outras coisas que ela tem aí para poder falar pra gente. Já falei que a gente vai ter uma programação de conteúdo com ela, porque tem muito assunto interessante, gente, pra gente mulher, né, para nos ajudar. Então, deixa eu ver se ela já chegou aqui. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o meu convite. Eu sei que sua agenda é tão cheia, tão corrida, mas você deu um jeitinho aí, falando, não, eu vou participar e vou tirar as dúvidas dela e de todo o público, né? Ai, Vanessa, eu que agradeço. Primeiro, boa noite, né, a você e a todas as ouvintes e ouvintes, né? Eu que agradeço muito essa oportunidade, porque é um assunto que gera muita dúvida, né? E é uma das coisas que eu mais atendo no meu dia a dia de consultório. Então, é algo muito, muito importante da gente estar levando essas informações mesmo. Agradeço demais. Nossa, doutora, eu que agradeço. Fico muito feliz da oportunidade de você poder vir aqui. E a gente sabe o quanto isso acomete todas as mulheres, mulheres que estão entrando, né, mulheres que já estão passando por isso, mulheres que nem têm noção de que já está, né, na menopausa e está passando por vários sintomas, vários problemas de saúde, e às vezes não tem o conhecimento, às vezes não dá atenção, né, pelos sintomas que está passando. Então é importante cada vez mais nós trazermos profissionais especialistas na área para vir falar, né, trazer a consciência mesmo da saúde para poder se cuidar, porque toda prevenção é cura, né? Tudo tem tratamento, tudo tem jeito para a gente poder viver melhor, com qualidade de vida. Então, eu fico feliz de ter a oportunidade de trazer as médicas, os médicos, para poder nos ajudar, porque aqui é um conteúdo de utilidade pública, né? Exatamente. É saúde pública mesmo, né? E não só para os pacientes que podem estar passando ou até já passaram pelo pior aí, pela pior fase, mas até eu falo que a conscientização até do ambiente, né, dos familiares, porque muitas mulheres às vezes têm uma dificuldade de estar passando a importância do que ela está vivendo, né? E é uma mudança muitas vezes radical, né? Da vida dela, então ela é muito mal compreendida, né? Em relação a filhos, no trabalho, em relação ao parceiro. E até para ela mesmo, né? Que tem umas que falam, doutora, então eu tô me achando louca, né? E na verdade não é. É uma mudança realmente para muitas, muito brusca. Então, assusta, né? Então a gente levar aí um norte para essas mulheres. É isso mesmo. Agora, vamos então iniciar esse tema? Fala pra gente primeiro o beabá, aquele beabá. O que é primeiro a menopausa e depois a gente começa falando o que é a pré-menopausa. O que é a doença, né? É muito importante isso, né? De ter essas definições, que a menopausa em si, a gente não tem um diagnóstico, na verdade, laboratorial, nem de imagem. O diagnóstico é muito clínico. Então, eu oriento que a mulher que está já 12 meses sequenciais sem menstruar, ela já pode considerar que está em menopausa. Então, a questão é anterior a isso, né? É a pré-menopausa, porque como a gente tem uma produção muito cíclica, né, hormonal, é muito difícil a gente fazer um diagnóstico laboratorial. Então, é muito comum a mulher fazer exames e estarem normais, né? Então, o diagnóstico é muito de ouvir a paciente, então, o diagnóstico clínico. Então, geralmente, em torno aí de 38, 40 anos, a mulher começa a ter um declínio da produção natural dos hormônios, principalmente da progesterona. Então, ela começa já a ter sintomas, mas nunca elas se ligam, né, que possa ser já a pré-menopausa, até pela idade, né? Porque realmente é jovem e muitos médicos também não se atentam a isso. Então, acaba que passa muito tempo para ela estar sendo diagnosticada. É muito importante isso, porque a pessoa às vezes não sabe o que é, né, do que se trata.
E o que é essa pré-menopausa, climatério? Qual que é a diferença do climatério e da pré-menopausa? Porque uns falam assim, eu tô na pré, outros falam, não, eu tô no climatério. Como é que funciona isso? Na verdade, o climatério é o início de tudo, né? E que engloba até a pós-menopausa. Só que a gente tem fase, Tá. como eu disse. Então, Uhum. enquanto a mulher tem a produção hormonal, a gente pode considerar que ela está na pré-menopausa. E aí, por volta de mais ou menos 5 a 7 anos já dessa pré-menopausa, ela já está na perimenopausa, que está muito mais próximo à menopausa. Agora, entender que isso não é fixo, tá, gente? A gente é ser humano individualizado. Então, muitas das vezes, tem mulheres que têm uma pré-menopausa muito curtinha e já vai já para a menopausa, e tem outras que se alongam mais. Então, para você ter uma ideia, às vezes da pré-menopausa para uma menopausa pode demorar 12, 14 anos, e a mulher naquela sofrência ali, porém ela está ainda menstruando e não identificam o problema dela. Então, assim, isso é muito individual, né? Então, assim, a média hoje em dia de mulheres que entrarem na menopausa é em torno de uns 50, 52 anos, muito embora ela pode se estender até mais ou menos por volta de 55 anos. Já a pré-menopausa é natural, fisiológico, iniciar em torno de 38, 40 anos, que é quando começa a declinar, né, os hormônios, mas, porém, ela continua produzindo, só que de uma forma menor. Então, ela pode já ter sintomas perante a isso. Hum, então, a partir de 38 anos já é o alerta. Exatamente. Olha aí, mulherada, a E partir de assusta, 38 né? anos. E assusta, porque é jovem, né? É jovem, e aí elas vão tendo os sintomas que nós vamos falar já já, e acho que é normal, né? Falar, é o tempo, né, o clima. E doutora, depois eu quero que você explique, emendando aí depois dos sintomas, sobre essa questão do precoce. Tem a ver? Como que funciona a questão da pré-menopausa no precoce? Porque, como você falou, antecede 5 a 7 anos. E no caso de ser precoce, é antes dos 38 anos? Não, na verdade, Ou assim, não? menopausa, como eu falei, é a cessação por completo da menstruação. Ou seja, se a mulher ficar 12 meses sequenciais sem menstruar, isso quer dizer que ela não está mais produzindo nada de hormônio, tá? Então, a menopausa, para ser considerada precoce, isso tem que acontecer antes de 42 anos. Então, se a mulher ficar 12 meses sequenciais antes de 42 anos, a gente considera a menopausa precoce. Após 42, já é fisiológico, a gente não considera mais precoce, muito embora é jovem, né? Uhum. Mas não é considerado mais precoce. Entendi. Nossa, é sério. E quanto tempo isso pode durar? Então, pode perdurar de meses, né? Que não é tão comum. O comum é que dure mais ou menos uma média aí de 5 a 7 anos. Mas eu tenho um paciente que eu já acompanho assim de perto, que durou 12 anos, por exemplo. Então, você imagina, às vezes, a mulher ter essa dificuldade no diagnóstico, ficar sofrendo, estendendo, né, o início de uma terapia, onde a terapia hoje, na verdade, a gente visa prevenções de doença, né? Porque a gente tem que Sim, entender que o climatério em si não é uma patologia, né? É uma fase de vida da mulher, só que ela fica sim. muito mais exposta, né, a começar a ter problemas. E os 3 pilares que a gente visa na terapia hormonal é o quê? É o pilar de doenças cardiovasculares, que a doença cardiovascular é a doença que ainda mais mata a mulher, né? As Uhum. doenças ósseas, principalmente a osteopenia, a osteoporose, a mulher fratura muito mais quadril, fêmur em relação ao homem, e isso vai tirar a autonomia dela e acaba que reduz muito a qualidade de vida dela, reduzindo também até o tempo de vida dela, né? E as doenças demenciais. Então, se a gente está visando a prevenção, o quanto antes a gente faz esse diagnóstico, já consegue iniciar uma terapia, a gente consegue prevenir essas doenças, ou pelo menos tardiá-las, né? Agora, depois que a Sim. gente passa dessa que a gente chama de janela de oportunidades, muitas das vezes não é nem que a gente não possa empregar uma terapia, mas muitas das vezes a mulher já está cardiopata, osteoporose, já está até com doença demencial, e o que a gente faz por essa mulher? Né? Então, a gente tem que ter isso, Uhum. mudar essa coisa de só tratar, né, de doenças e começar a ter um olhar de prevenção, que aí a gente está Sim, engatinhando em cima disso, né? sim. Agora falando um pouquinho sobre os sintomas, vamos falar um pouquinho desses sintomas, desses sinais, esses primeiros sinais, para depois os sintomas lá na frente? Sim, então, os primeiros sinais Enumerar eles. que podem acontecer, mais comuns, né, são alterações da ciclicidade da menstruação. Então, a mulher, se ela ficar bem atenta, e as que não usam anticoncepcional, porque as que usam têm uma maior dificuldade, mas as que não usam, ela percebe que o ciclo dela pode ficar mais estendido
ou pode ficar mais encurtadinho, tá? Então, um dos sinais, assim, primários. É a alteração do sono. A mulher, ela começa a ter dificuldade, não só para pegar no sono, mas acordar muitas vezes à noite. Alteração de cognição, memória, concentração, foco, começa a reduzir muito. Uma das coisas também que mais, assim, é de queixa é a fadiga. A mulher se sente sempre muito cansada. Ela fala que assim, para mim, doutora, parece que eu estou numa TPM o mês inteiro, porque até em relação não só ao cansaço, mas em relação à alteração de humor, ela fica com uma labilidade, uma sensibilidade, tanto a irritabilidade, como também a ficar mais deprimida, né? E a parte também já do início de calores, que a gente chama de fogachos. A mulher pode começar a iniciar os calores, que pode vir depois acompanhado com calafrio. E já na parte mais sexual, a mulher ela pode começar a comprometer a lubrificação, se sentir um pouco mais ressecada, e também ter um déficit, né, do desejo sexual, que é da libido. São assim, os principais sinais e sintomas. Tá. Como que a pessoa sabe que ela está iniciando essa pré-menopausa? Existe um exame específico que dá para entender essa taxa? Ou é só pelos sintomas? Não, existe. A gente faz exame laboratorial, eu costumo fazer, mas quando depender da idade, a gente fica às vezes com um pouquinho de dificuldade, principalmente se é uma mulher ainda jovem, 38, 40 anos. Eu sempre vou pedir o meu perfil, eu prefiro ter ali uma certeza, mas é mais para fazer um diagnóstico diferencial, né? Porque, por exemplo, o hipotiroidismo, que é uma doença também muito comum, ela pode cursar e confundir com esses sintomas também de climatério, né, de pré-menopausa. Então, eu costumo fazer. Mas, existe também exames laboratoriais, que é o FSH, o estradiol, progesterona, a gente pede. Só que muitas das vezes, como eu disse, como a gente não tem uma produção linear, muitas das vezes ela vai fazer num dia que está ótimo, né? E não ser realmente aquela referência para o mês inteiro. Então, é mais escutar a paciente. Eu acho que isso é o primordial. Mas eu acabo pedindo mais para poder fazer uma avaliação dela como um todo. E se eu for fazer, eu realmente empregar uma terapia, para a gente poder fazer um acompanhamento de como ela estava antes e depois para ver como está durante a terapia. Mas não é um diagnóstico, a menopausa é mais fácil. Mas o climatério é um diagnóstico, ele é mais clínico, de estar ouvindo mesmo o paciente. Oscila muito, né, doutora? Oscila muito a parte laboratorial, então é difícil. Então é muito comum a paciente chegar até mim e falar, doutora, olha aqui, eu fui no médico, falou que estava tudo normal. Realmente vai olhar os exames e está normal. Mas é porque às vezes ela fez num dia que justamente realmente ela produziu bem o hormônio, né? Então fica difícil essa avaliação só pelo exame de sangue. Entendi. Doutora, quando a pessoa entra na menopausa, há possibilidade de engravidar? Esse é o uma grande dúvida problema. grande, né? A mulher que não se previne, que não toma medicação, nem põe DIU, nem nada. Como é que funciona essa parte aí? Então, quando a mulher ainda há um desejo de engravidar, a gente não emprega tratamento nenhum. Mas a maioria nessa fase, pelo fato do aumento risco, né, materno, fetal, a gente precisa alertar essa paciente que ela, obviamente, não vai estar mais ovulando com uma mulher de 20, 30 anos. Mas o risco está ali, realmente. Então, a gente precisa empregar uma contracepção de segurança. A única coisa que ainda é muito difícil para mim, principalmente que lido muito com a terapia hormonal, é a mulher que já há um desejo de fazer a terapia e quer usar ainda, manter a contracepção tradicional, que é o comprimido, vamos dizer assim. Então fica controverso. A gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então acaba que eu peço, né, sugiro uma outra opção. Geralmente a gente tem usado hoje os DIUs, né? É a própria vasectomia, que acaba facilitando muito para a nossa vida, muito embora o homem é muito resistente nisso. Mas seria uma das sugestões para a gente poder incrementar, iniciar uma terapia hormonal. Tá. Mas os riscos para a criança é muito grande, não é? Para ambas, né? Tanto para Para a ambas, criança né? como para a mãe, né? Então, assim, porque os riscos, principalmente de síndromes, né, genéticas, aumenta muito, o aborto também aumenta muito. Então, as doenças específicas da gestação, que é a hipertensão, a diabetes gestacional, acabam aumentando só por conta da idade. É verdade. E, doutora, referente agora às doenças, né, aos riscos de saúde que a menopausa causa. Você falou um pouquinho, né, no comecinho, mas, assim, quais são os riscos maiores, assim, que acontecem quando a pessoa entra na menopausa e quais são as mudanças, né, de hábitos de vida que ela tem que ter para melhorar essa situação toda, porque quando já está instalada a menopausa, eu sei que a logística é muito maior, né, o trabalho é muito maior, porque já está ali. Mas tanto para a mulher que já está na menopausa, o que ela precisa fazer nessa mudança de hábitos, e para aquelas que já estão na pré, né? Para poder não chegar ao estado da menopausa. Então, o que a gente precisa mudar, e eu tenho dificuldade também no meu dia a dia, principalmente em relação à atividade física.
Primeiro que a maioria, infelizmente, Número 1, né? é sedentária, né? Mas ainda as que têm atividade física em dia, elas praticam, elas geralmente têm preferência para as atividades aeróbicas. Então, a gente precisa entender que a parte aeróbica é importante, né? Principalmente a parte cardiovascular, mas entender que a gente está num período que a gente começa a perder muito o quê? Tecido muscular. Então, a gente precisa proteger essa musculatura. E a gente não consegue proteger essa musculatura fazendo aeróbico, tem que ser musculação. Então, e a mulher tem resistência a fazer a musculação. Então, a atividade que exige força é importantíssimo. E não é pela estética, tá, gente? Não é para ter um corpo definido. É para a gente proteger essa musculatura, para diminuir lesões. A gente acaba aumentando o metabolismo quando a gente tem mais, a massa, a energia. Então, a gente precisa realmente estimular essa modalidade e entender que é como se fosse uma medicação mesmo a musculação. Não é questão de gostar, é questão realmente de necessidade. A segunda coisa que eu também preciso focar muito é sobre a higiene do sono. A mulher, muitas das vezes, ela já tem a dificuldade do sono, que a próprio período já dá. Mas entender que ir dormir mais cedo é importante, diminuir o estímulo de telas, porque hoje o vício, né, sobre o computador, telefone celular, as pessoas vão dormir com o telefone na mão, né? E dormir com tudo escurinho, né? E o estímulo luminoso, ele dificulta o nosso relaxamento e a entrada no sono REM, né? Que é um sono restaurador. Então, a mulher precisa entender que mesmo que a gente empregue a terapia hormonal, ela precisa também ter os cuidados dela para poder fazer com que faça um sentido a terapia hormonal e ajude. A terceira, e eu acho que isso aí é para todo mundo, não só para essa fase, que é uma alimentação anti-inflamatória, com menos glúten, lactose, o açúcar, e também uma grande dificuldade, porque a maioria já tem uma alimentação, nós estamos nos alimentando muito mal, e isso também é de suma importância, porque o metabolismo cai, a mulher começa a concentrar mais gordura abdominal, e é por conta, inclusive, disso, que aumenta os riscos cardiovasculares, né? Então, a gente precisa fazer com que ela entenda dessa importância. Então, assim, e o controle do estresse, né? Também é para todo mundo. Então, eu oriento muito a fazer meditações, yoga, ter um tempinho, né, do autocuidado para consigo. Isso é muito importante. Então, assim, os pilares, né, junto com a terapia hormonal, quando se empregada, ela precisa existir. A mulher muitas das vezes me procura com uma pílula, que ela quer que ela vai dar uma pílula mágica para ela, né? Mas eu falo que muitas, inclusive, ou que não desejam a terapia hormonal, ou que tem uma contraindicação, né, pela terapia, se elas conseguirem manter esses pilares em ordem, elas conseguem ter uma melhor qualidade de vida, sim. É limitador, mas consegue. Então, eu preciso que a gente tenha um casamento ali, tanto na minha área, na minha conduta, como no pós ali, consulta, ela melhorar o estilo de vida dela, que é de extrema importância. Com certeza. E você falou sobre atividade física, né? Você sabe, doutora, que eu tenho um programa de saúde já tem 5 anos. Todos os médicos, doutora, mas todos, assim, falam a mesma coisa. Número 1 é a atividade física. Exatamente. E eu tive a concepção, assim, na minha vida, que a maior vacina da vida é a atividade física. Se você coloca isso como prioridade na sua vida, você evita muitas doenças no decorrer da sua vida. Então, colocar ela como prioridade, não como resultado, né? Porque o resultado é uma consequência. Quando menos espera, você vê um resultado e você mesmo, né, fala, meu Deus, eu nem acredito que isso aconteceu, né? É um presente para você. Então, é trazer como uma consciência mesmo de prioridade com o corpo, porque como você falou, a partir dos 40 anos, a gente realmente vai perdendo cada vez mais, todos os dias perdendo a massa, né, doutora? Todos os dias. Perde músculo, né? Meu Deus do céu, a gente tem que correr, gente. A gente tem que correr. Todo dia você acordando perdendo massa. Peraí, então vamos paralisar essa massa aí, né, doutora? Pelo menos paralisar, parar onde está. Né? Então, realmente a atividade física é uma consciência. Em relação a isso, né? Tem vários trabalhos bem atuais em relação à musculação e a parte de depressão, ansiedade, né? A gente ali libera neurotransmissores extremamente importantes, inclusive até com poder mais alto do que os antidepressivos. E é uma fase que a mulher gera muita ansiedade, tem muita depressão. Então, assim, eu até brinco muito que existe uma cancerofobia em relação à terapia hormonal, mas muitas mulheres que já me procuram, elas já vêm com kit, né? Com ansiolítico, com antidepressivo, isso ninguém tem medo. Meu Deus. Né? Isso ninguém tem medo. E então, também é um veneno, né? Não deixa de ser.
Exatamente. Então, não é que muitas podem até precisar, mas muitas das vezes a origem do problema é isso, é o sedentarismo, é o sono que não está restaurador, né? A alimentação muito inflamatória. Então, claro que eu não estou dizendo que da noite para o dia a gente consegue, no estalar dos dedos, melhorar tudo isso, mas precisa entender da importância de cada um deles, né? Sim. Construir saúde diariamente. Exatamente. Doutora, vamos falar também, daqui a pouco você fala sobre os tratamentos, tá? Porque eu sei que você vai falar bastante coisa disso. Mas vamos falar também, para ajudar assim a gente, quais são os suplementos que a gente pode comprar, trazer para o dia a dia, sem ser assim algo que precisa de uma receita, que a gente pode adaptar, todos os dias a gente pode tomar para ajudar, para aliviar todos esses sintomas. Aqui eu não vou ter como falar de quantidades, né? Porque isso aí tem que ser muito Tá. individual. Mas, Sim. assim, de uma forma geral, eu uso muito o magnésio, né? O magnésio, inclusive, em Uhum. populações de terapia hormonal, eu utilizo porque ele é muito bom para a parte de sono, para a parte de dores, para a parte de intestino, né? E eu gosto muito dos quelatos. Então, ele é responsável por mais de 200 reações químicas do nosso corpo. E a gente está no nosso solo, nossa alimentação, muito pobre desse mineral, né? Então, é um Sim. suplemento que eu utilizo. Outro é o ômega 3, que ele tem um poder de gordura, uma qualidade de gordura maravilhosa, e a gente não produz. Só que tem que tomar o Sim. cuidado com a qualidade do ômega, né? Porque a gente tem hoje uma chuva de vendas de ômega 3, então Sim. hoje não é barato, uma qualidade boa de ômega. Então, tem muitas que falam, se você não tem condições de comprar, não gaste dinheiro com ômega muito ruim, porque não vai fazer diferença na sua vida, né? É Mas o ômega verdade. 3, a coenzima Q10, que ele é um antioxidante natural. A partir de 25 anos, mais ou menos, a gente começa a produzir muito pouco. Com 40 anos, então, quase nada, né? E hoje está uma chuva de pessoas usando as estatinas, que são medicamentos para redução de colesterol, e eles degradam de uma forma muito ruim a coenzima Q10, e ela é muito importante para a nossa saúde, da energia da mitocôndria. Então, ela que dá energia para a gente. Então, é uma outra suplemento que eu utilizo muito. Outra é a curcumina, pelo fato, né, que ele também tem um poder antioxidante, anti-inflamatório maravilhoso, e pelo que eu acabei de dizer, né, para a gente estar muito inflamado, pela nossa alimentação muito inflamatória, então eu tenho utilizado bastante no meu dia a dia também. A vitamina D, pelo óbvio, a gente tem se exposto muito pouco ao sol, né, a gente tem ficado muito em ambiente fechado, roupas, então acaba que tem tido uma pandemia, né, da deficiência da vitamina D. Sim. E o outro que eu amo demais é a K2, MK7, que é uma vitamina lipossolúvel que ela tem a responsabilidade da saúde endotelial, do vaso, da circulação. E ele também acaba otimizando a absorção também da vitamina D. E faz com que o cálcio, que geralmente se deposita muito no vaso, obstruindo, aumentando inclusive até os riscos cardiovasculares, ele faz com que direcione para onde tem que ir, que é para os ossos. Então acaba que são 6 aí, suplementos que eu utilizo bastante no meu dia a dia nessa fase de pré-menopausa e menopausa. Muito bom. Quantos suplementos, né? Que pode Sim. aí ajudar a gente. Muito bom. E doutora, vamos falar agora sobre os tratamentos, né? Porque eu sei que muitas pessoas têm aí um pouco de controvérsia sobre né, a questão dos tratamentos, a reposição hormonal. Então, fale um pouquinho sobre os tratamentos da menopausa e vamos dar uma leve introdução, né, sobre a reposição, para depois a gente marcar até uma live para falar só disso, que eu sei que tem bastante coisa. Primeiramente, mais uma vez, né? Eu como tenho uma responsabilidade aqui, né, como profissional de saúde, eu não posso jamais estar aqui estimulando que as pessoas usem Sim, abusivamente, né, por autoprescrição a terapia hormonal. Precisa ser avaliada, precisa ser individualizada, porque é uma medicação que existe critérios, né, tanto para utilizar como para não utilizar. Então, a pessoa sim, precisa, né, fazer uma avaliação prévia. Mas hoje a gente sim, tem as terapias hormonais bioidêntica, que é o que hoje eu estou atuando, e tem as terapias que a gente chama de sintético, tá? Muito embora a bioidêntica também seja sintética, é só uma forma da gente poder dividir. E os sintéticos são terapias muito antigas, né, que foram empregadas e ainda são empregadas até então, né? Só que elas não são individualizadas, elas são pré-fabricadas numa dosagem praticamente única, com composições muito pré-fixadas, a gente não tem como individualizar, e pela oferta ser sempre praticamente por via oral. Isso faz com que o hormônio seja muito ruim, né, na utilização dele. E, de fato, por conta dessa terapia, se acabou malignizando muito a terapia hormonal, porque, de fato, é uma terapia que a gente não pode usar por mais de 8, 10 anos. Ela aumenta muito, de fato, os índices de doenças cardiovasculares,
de câncer, principalmente mamário, não é só quem tem história familiar, isso é sabido. Então, acaba que eu, há alguns anos, não emprego mais, mas já entreguei, porque era o que a gente tinha mesmo, né, em mãos, e hoje eu faço o bioidêntico. Então, o bioidêntico também é uma terapia sintética, mas ela é o que a gente chama de isomolecular. Eles conseguiram imitar a mesma forma, né? A mesma molécula do que a gente produz. Então, o corpo, ele consegue entender, ele consegue ali entrar nos nossos receptores. E aí, só o que a gente precisa fazer um adendo aqui, porque, infelizmente, também existe os abusos dos hormônios. E é por conta disso que pode ter muitos efeitos, ou até a falta do critério, né? Porque é uma medicação, não todas, mas algumas você pode comprar sem receita em farmácia. E Perigoso. existe, né, profissionais que falam muito sobre hormônio, então simplesmente as pessoas, por desespero, fazem muita autoprescrição e eu jamais posso estimular isso. Né? Mas é óbvio, como todo tratamento, existe, né? Principalmente quem tem um histórico individual de câncer, existe cânceres que não podem, de fato, depois você fazer terapia hormonal. Mas hoje, para o bioidêntico, são pouquíssimas a contraindicação. E, infelizmente, as pacientes já chegam para mim, não são todas, graças a Deus, mais, mas com muito medo, né, de fazer a terapia hormonal. E aí a gente tem ainda uma outra leva, não mais de terapia, mas ainda muito empregada, que são os fitoterápicos, né? Só que o fitoterápico, ele não pode ser considerado uma reposição. Ele melhora alguns sintomas, tá? Então, ela está usando muita fitoterapia, achando que está fazendo algo para a saúde dela, só que, infelizmente, não está. Ela só está mascarando, ela só está mascarando alguns sintomas, mas que é muito bom. Eu muitas das vezes eu uso, sim, mas fazer entender, né? Ter essa transparência, alinhar as expectativas, que ela não está fazendo ali terapia hormonal. Tá. É muito importante você falar isso, porque existe realmente uma neura, né? É muito mal traduzido, é mal informado. Exatamente. Tem que eu acho que os profissionais eles precisam vir mais assim nas telas, falar desse assunto, né? Tirar esse medo das mulheres, explicar com mais detalhes, porque é um assunto difícil para a gente, porque nós somos leigos disso, né? Nós não entendemos de bioidêntico, sintético, não sintético, a gente não é a nossa língua. Sim. Então a gente não entende, né? Então realmente cada vez mais os profissionais precisam vir aqui assim live e explicar esses detalhes. Por que é isso? Por que é aquilo? Qual que é a diferença? A gente vai ficando instruído, né, doutora? É porque assim, vamos falar as minhas limitações. Existe uma briga, ainda não existe um consenso. Existe ainda muitos profissionais que não se abrem para essa possibilidade, sim, né? Então a paciente já fica nesse meio, né? Acontece muito de eu fazer uma prescrição, por exemplo, ela depois vai no cardiologista, o cardiologista fica falando mal. Então, ela vai no então assim, causa uma insegurança nela, né? Então por isso que essa relação tem que ser construída. Eu perco muito tempo, meus maiores tempo de consulta no climatério e menopausa, porque eu preciso criar essa relação de confiança, porque senão eu venho pregar a terapia ali nela, ela vai embora, certamente ela vai voltar ou nem vai voltar. Porque vão ficar, eu até falo, olha, não fica falando para todo mundo que você está fazendo terapia hormonal, porque eu acho que você vai ter mais pessoas falando mal do que bem. O que a gente precisa criar aqui dentro é a nossa relação. Se está com dúvidas, vamos tirar dúvidas, né? Eu tenho assim comigo, eu divido responsabilidade, eu sugiro o tratamento, é óbvio, se tiver indicação, mas eu gosto de dividir, ouvir o que ela acha sobre isso, porque é importante para ela entender o que ela está fazendo, né? Então, eu tenho levado a medicina muito assim, né? Dividir a responsabilidade, mas para isso eu preciso também passar as informações. Isso leva tempo, porque, como você falou, não é o dia a dia dela, né? Não então, precisa realmente mastigar, colocar mais facilidade para ela poder estar entendendo. E muitas entendem de cara, já quer, e outras, às vezes, demora um pouquinho mais para poder estar aceitando. Então, a gente tem que levar tempo ao tempo mesmo. Sim, isso tem que ser de livre e fácil acesso para todas as mulheres. E é como você falou, tem que falar mesmo, explicar para a paciente, falar para ela não sair propagando o que ela está fazendo, porque se ela não tiver total concepção, convicção do que ela está fazendo, ela não vai saber explicar para o outro e ainda vai entrar numa confusão, numa dúvida e não vai voltar, não vai continuar o tratamento, porque ela vai entrar na ideia, né, na convicção, na certeza da ideia do outro. Sabe então, que eu falo muito, complica tudo, bagunça tudo. Exato. Fala só, fica caladinha. Eu tenho certeza que a amiga, a vizinha, vai ver a melhora da sua vida. Não dá outra. Ela começa a usar. O que você está fazendo? A sua pele está melhor? Né? As pessoas notam isso, porque a paciente realmente muda muito. Tanto que quem inicia a terapia hormonal é muito difícil a paciente querer parar.
Até porque as que tentam parar, vê que retoma tudo de novo. E não é que causa uma dependência, é porque melhora, estabiliza ela. Então, ela não quer parar a terapia. Então, quem está ali em torno, que convivia com ela antes, percebe a melhoria, né? Sim. E, doutora, tem tempo limitado para usar essa terapia? Tipo, sei lá, tantos anos é o máximo para fazer uma terapia hormonal? Ou ela pode usar até... Como é que funciona esse tempo? O que acontece? A medicina é mutável, né? Mas hoje não tem limite. A gente tinha limite com a sintética. A gente não podia passar 8, 10 anos. Muito embora muitos né, até o fim da vida. Sim. Então, hoje, a indicação é a teste, né, viva, né? Até porque eu que vou te lançar uma pergunta. Menopausa acaba? Não, vai até morrer. Exatamente. Então, a indicação... Né, e eu ouço muito isso. Não, fica tranquila. Aguarda, isso vai acabar. Não vai acabar. É porque muitos sintomas amenizam, principalmente os fogachos. A mulher que tem um calor é muito intenso, muitas das vezes no início, e com o decorrer do tempo vai amenizando. Mas a amenização, ou zerar fogacho, não significa que ela está melhor da menopausa, né? E outra coisa também, se a pessoa tiver um problema nesse meio termo, sei lá, um câncer, um estado de saúde grave, como que fica a terapia nesse processo? A depender, a gente vai precisar interromper, né? Então, é por isso a terapia hormonal, ela é uma condição que é igual quem tem hipertensão, quem tem cardiopatia. A gente precisa sempre... Eu sou uma paciente, quem é minha paciente sabe. Eu acompanho a paciente de 3 em 3 meses. A gente sempre está mantendo contato, não necessariamente em consulta. Eu só renovo receita mediante saber como a paciente está, porque algumas prescrições têm controle, né? Então, eu não saio fazendo receita sem saber como a paciente está. Então, a gente tem que entender que é medicação, que pode dar sim efeito colateral. A questão só do câncer, tá? Deixar muito, muito claro. Não sou eu que estou dizendo. Hoje a gente tem muitos trabalhos em cima disso, né? Que a terapia hormonal bioidêntica, ela não aumenta o fator cancerígeno, tá? Agora, é óbvio, a paciente que tem histórico na família, principalmente de primeiro grau, ela sabidamente ela tem ali 5% a mais de possibilidade. Então, ela fazer a terapia hormonal bioidêntica não vai elevar isso. Então, quando a gente faz a terapia hormonal, ela fala, doutora, você me garante que eu não vou ter câncer? Eu falei, nossa, eu gostaria de ter esse poder, né? Não dá, né? A gente vai precisar avaliar ano a ano, ver se não vai aparecer algum fator que pode realmente contraindicar, né? Mas caso isso não aconteça, a terapia vai seguir. A não ser que ela que deseja parar por algum motivo. Mas eu não... Agora, um câncer pessoal, aí é diferente, tá? Aí a gente tem que reavaliar. Doutora, uma outra pergunta, assim, eu acho que é a última que eu tenho dúvida. Tem a ver a terapia hormonal com o tal do chip da beleza? Boa pergunta. Eu coloco implantes também. Não sou. Eu quero deixar muito claro aqui. Os implantes não é superior à terapia, porque a terapia bioidêntica, geralmente a gente faz um gel e tem algumas cápsulas, mas geralmente a gente faz transdérmico. Então, por a mulher, às vezes, esquecer muito, meio que encher o saco, desculpa o termo, elas acabam preferindo os implantes, porque o implante você implanta, a gente tem os absorvíveis e os inabsorvíveis. Então, você implanta, ele tem uma duração de 6 meses a 1 ano. Então, é um facilitador para essa mulher. E aí, incrementaram outro hormônio, que já é usado há muito tempo para várias outras coisas, mas um deles é para endometriose, né? Que é a gestrinona. E a gestrinona, ele é um hormônio sintético, tá? Ele não é uma terapia de reposição hormonal. Eu utilizo, seleciono algumas pacientes, mas não é que ela precise nessa fase. Só que ela tem um poder incrível de hipertrofiar, ganhar massa magra, né? E com isso reduzir a celulite. Então, muitas mulheres vão no intuito do fator estético, tá? Eu não utilizo jamais por isso. Eu respeito demais o hormônio, né? Então, eu não tenho esse olhar para indicar a prescrição para efeito estético. É óbvio que se eu posso te ajudar, sua saúde, e, consequentemente, melhorar a sua estética, pode contar comigo. Mas só com esse objetivo, jamais. Agora, tem algumas mulheres que a gente usa a gestrinona por outras finalidades. Porque ela tem endometriose, ela tem mioma, sangra muito. Então, a medicação ela tem um poder, né, muito grande nessas patologias. Mas jamais para fazer terapia de reposição hormonal. Então, é mais a facilidade, então. É porque o chip da beleza, ele tem também a gestrinona, tá? E essa gestrinona, ela é um hormônio sintético à parte. Entendeu? Entendi. Muito bom, gente. Eu já agora eu tô perita no assunto. Boa.
Eu já entendi tudo. Isso, né? Então, aqui a gente... Pois é, agora eu quero saber outros assuntos. Ela atende em Caraguatatuba, né, doutora? Depois, se vocês quiserem o contato, vocês me perguntem que eu passo para vocês, tá? E olha, é uma honra, a gente vai marcar outros momentos, outras datas para trazer outros temas também aqui para poder estar nos ajudando aqui como mulher. Muitos assuntos maravilhosos, né? E esse é um canal para isso, para poder ajudar, para poder estar trazendo conteúdos relevantes para nós e poder passar para as pessoas, ajudar as pessoas. Então, você que gostou deste tema, encaminha para suas amigas, para todas as mulheres que você conhece, tá bom? Doutora, um beijo no seu coração, muito obrigada. Vamos fazer aqui uma foto para a gente poder colocar na capa do nosso vídeo? Eu acho que ficou boa. Beijo. Beijo, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada.